Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos 49 ao 53, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no primeiro momento a gente até estranha quando Jesus fala, né? Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Claro que quem não entende essa palavra vai dizer que Jesus está louco, que Jesus quer tocar fogo em todo mundo, que Jesus quer incendiar o planeta. Não é desse fogo que Jesus está falando. O fogo que Jesus está falando é o fogo do Espírito Santo de Deus. É o fogo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que move os corações, que transforma vidas, que transforma corações. O Espírito Santo que agindo em nós nos leva a ser de Deus. O Espírito Santo que agindo em nós nos leva a optar por Deus. Nos leva a nos decidir por Deus. É desse fogo que Jesus está falando. É desse fogo que Jesus está falando. Né? Agora, uma outra coisa que é interessante é quando, e a gente precisa entender, claro, é quando Jesus diz assim: Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Talvez alguém diga, e não foi não? E Jesus não veio trazer paz não? Mas que paz é essa que Jesus está falando aqui? Quando ele pergunta, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Essa paz que Jesus está falando aqui no Evangelho é sinônimo do respeito humano diante da pregação do Evangelho. Às vezes nós cristãos, seguidores de Jesus, corremos o risco, sofremos a tentação de cairmos no respeito humano. E o que eu quero dizer com relação a respeito humano? É que para nós não ferirmos alguém com a nossa fé, nós nos calamos. Preferimos deixar de pregar o Evangelho para respeitar o outro. Porque o outro não pode ouvir a minha fé. Porque se o outro ouvir a minha fé, ele pode não gostar. Respeito humano. Respeito humano. Jesus não quer isso. Jesus quer que testemunhemos a fé. Jesus quer que nós nos declaremos por Ele, a favor dEle. E nós não devemos nos calar. Devemos respeitar todo mundo. Mas aí é diferente. Só que esse respeitar todo mundo não é me calar diante daquilo que eu creio e sou chamado a anunciar. E é por isso que Jesus está dizendo aqui: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, eu vim trazer a divisão. Estranho, não é? Por que Jesus está dizendo que veio trazer divisão? Ele vai dizer depois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Jesus está falando aqui daqueles que se decidirão por Ele, que farão opção de Jesus, que farão opção de segui-lo fielmente. Porque nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, quando uma pessoa se decide por Deus,
Quando uma pessoa decide servir a Deus, quando uma pessoa decide seguir Jesus, viver o seu evangelho, viver a sua palavra, algumas pessoas poderão virar as costas para nós. Algumas pessoas poderão ficar contra nós. Talvez você que é de igreja, talvez você que tinha, antes de se engajar na igreja, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo, antes de você se engajar na igreja, de você ser uma pessoa de Deus, você tinha suas amizades. Você tinha aquelas pessoas que você escolhia, que eram próximas a você, que saía com você, que ia para um lazer, para uma diversão, para uma festa. Você tinha com quem ir. Mas eu te pergunto, quando você fez uma experiência com Jesus, quando você se decidiu por Deus, optou por Deus, por viver o evangelho, por se engajar na igreja, aquelas pessoas lhe acompanharam? É isso que Jesus está falando. Só que Jesus está falando aqui de pessoas da própria família. Porque vai ter pessoas dentro da própria família que não crerão em Jesus. Isso acontece muito, todo dia. Talvez aconteça com você. Talvez você tenha algum exemplo dentro da sua própria casa. Talvez você seja um homem de Deus, talvez você seja uma mulher de Deus, mas alguém da tua família não crê, não é de Deus, não segue Jesus. E talvez alguém da tua família te critica por você ser da igreja, te critica por você viver a fé. É dessa divisão que Jesus está dizendo. É por isso que ele está falando isso. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Ou seja, Jesus ele quer que nós optemos por ele. Jesus quer que nós abracemos a fé, mesmo que nós sejamos perseguidos. O que Jesus espera de nós é a decisão. Jesus quer que os seus discípulos, que aqueles que o seguem, estejam radicalmente decididos por ele. Como é que nós estamos? Estamos decididos por Jesus? E estar decidido por Jesus também significa dispostos a enfrentar a rejeição, dispostos a enfrentar a perseguição, a oposição daqueles que não creem em Jesus e que não querem viver a sua palavra. Estamos dispostos a isso? Estamos decididos a isso? Estamos do lado de Jesus? Ou, mesmo nos dizendo cristãos, ainda vivemos esse respeito humano? O amigo camarada. Quem é um amigo camarada? É aquele que concorda com todo mundo, que pensa diferente, mas ao mesmo tempo concorda com todo mundo. É o amigo camarada. É o amigo camarada. Não sejamos amigos camaradas. Sejamos fiéis ao Evangelho. E sejamos decididos por Jesus. Se encontrarmos opositores, bendito seja Deus. Esse é o caminho. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.